Deixa eu ver. Depois pode editar. Uma das estratégias do digitais é você formar a pessoa autoridade, a cara da empresa, quem que é. Então assim, falei de elétrica inteligente, o Murilo tem que vir na minha mente. Claro. Então a gente está trabalhando o Murilo nessa parte. Então assim, como você vai divulgar, seria legal já o Murilo fazer essa apresentação. Exatamente. Sim, não tem problema nenhum. A palavra é sua, Murilo. Fala pra gente quem é você, qual que é a empresa, o que você está fazendo aqui. Eu vou complementar, Murilo. Eu vou complementar, não vou conseguir. Vocês complementam, né? Caso fugiu alguma coisa, mas tá todo mundo alinhado, né? Todo mundo tá dentro do conceito, tá? Meu nome é Murilo, eu sou um dos sócios, né, fundador da Danf, junto com o Thiago, né? O Thiago, né, a gente iniciou a Danf em 2014 e por uma necessidade. Oi? Que legal. Feliz coincidência. E o grande motivo, né, da gente ter iniciado a Danf, né, e desenvolvido uma solução que é elétrica inteligente, foi para mudar um pouco o conceito, né, que eu e o Thiago, a gente passou por muitas dores que é a elétrica convencional. Então a elétrica inteligente ela é uma evolução da elétrica convencional. Né? Por que a gente, né, entende que ela é essa evolução? Porque ela entrega, né, muito mais recursos, né, para o cliente final, né, do que a elétrica convencional. Então, vamos lá, se eu te fizer uma pergunta, o que hoje o cliente, se ele optar por fazer uma elétrica tradicional, qual é a vantagem e o benefício que ele tem, né, para ele? Qual que é o recurso que ela entrega? Né? Você teria tipo uma resposta convencional vai pegar ponto de luz funcionando e ponto de tomada funcionando. Exatamente, o básico, né? É a necessidade vai ligar básica. a geladeira, a TV, vai acender a luz. Exatamente. E assim, não acender a luz é só realmente acender, né? Então eu acendo por esse interruptor, posso apagar por outro e nada mais que isso, né? Então, olhando, né, essa dificuldade que a elétrica convencional tem hoje, pelo menos é o que a gente entende, né? A gente decidiu desenvolver a solução da elétrica inteligente, né? Para quê? Para sanar um pouco essas dificuldades, que é o que ou entregar mais benefícios. Então, vou te dar um exemplo que na elétrica convencional a gente se limita a ligar e desligar uma lâmpada, né? Na elétrica inteligente a gente já tem um outro conceito que vai além só de ligar e desligar. Você pode também criar um cenário, né? Então, um exemplo de um cenário que eu acho que, né, fica fácil o entendimento é a questão, por exemplo, quando você está saindo da casa. Eu acho que todo mundo já se deparou com uma situação, pelo menos quem tem elétrica convencional, de estar saindo da casa e esquecer uma luz acesa, por exemplo. Qual que é a dificuldade disso daí? É que você tem que voltar, de repente, vamos pegar essa casa que a gente está visitando aqui da mostra, é uma casa de 3 pavimentos, né? 4 com a cobertura. Agora imagine você lá na cobertura, de repente esqueceu uma luz acesa e você está saindo. Como que você vai, né, monitorar isso? Na convencional você teria que voltar lá e apagar a luz. Isso se você, né, lembrar que deixou essa luz acesa. Na elétrica inteligente, você tem um benefício que é um benefício da cena. Então você pode ter um interruptor na saída da residência, onde você pressiona esse interruptor e desliga toda a casa, né? Então isso é entregue uma ferramenta, né, para que tenha mais consumo racional de energia. Então o proprietário também, né, consiga ter essa ferramenta para não deixar a lâmpada acesa desnecessariamente, desperdiçando energia, tá? Então esse é um dos benefícios que a elétrica inteligente traz, né? Segurar por 3 segundos, né? Não é só dar um toque e apagar a casa inteira. Você tem que certificar que você quer apagar a casa toda, né? Você está vendo como que é bom? Por isso que é bom também. Acidentalmente. Esqueceu de falar do Eu dei o toque para ele aqui, eu fiz assim, 3, ele não enxergou. Né? Então, porque assim, uma criança, né? Então alguém poderia dizer, mas se uma criança bater ali vai apagar a casa toda, eu estou no escritório. Não, bateu ali não vai acontecer nada. Eu preciso de 3 segundos segurando, pressionando aquela tecla para que ela execute. Ou seja, é intencional, eu preciso querer que apague, porque eu vou apagar a casa toda. De repente eu posso limitar alguém que está no home office.
E na solução, na solução de vocês, isso também pode ser feito fora de um painel físico, via um app ou alguma coisa assim? Aí existe a elétrica inteligente com as novas tecnologias. Aí eu agrego uma central de automação, que também somos fabricantes e detentor dela, e eu coloco sobre a elétrica inteligente. Mas o que a gente quer mostrar aqui? Eu tenho dois produtos distintos. A elétrica inteligente é a infraestrutura física. É a infraestrutura física entregando recursos do seu dia a dia. Então assim, dei um exemplo aqui com o Marcos. Faz mais sentido, Marcos, na hora que você está saindo da sua casa, segurar uma tecla por 3 segundos e tudo se apagar, ou você está saindo da sua casa, pegar o celular, destravar, acessar o aplicativo e apagar tudo. Então, às vezes, é muito mais rápido você já segurar a tecla, já trabalha a infra. Então, desvinculou a automação da elétrica inteligente. A elétrica inteligente, Muito bem colocado. ela traz flexibilidade, ela traz outras coisas que o Murilo vai continuar colocando aqui. Ah não, eu sou mais tecnológico, eu quero ir além. Eu quero instalar nos Estados Unidos e quero ver se minha casa está acesa, apagada, agendar uma irrigação todo dia às 7 da manhã. Aí é o segundo passo. Aí nós vamos dar um passo. Mas o que a gente traz hoje aqui era mais o sentido da elétrica inteligente mesmo. Muito bem, pelo Fernando, eu esqueci de falar um ponto-chave, que é os 3 segundos, né? Então, não é... Isso é um detalhe operacional. Detalhe operacional. É o benefício. O benefício que te entrega é você não ter que voltar no lugar para você trabalhar a casa inteira. Exatamente. E essa questão da separação da elétrica inteligente para a automação, ela é importante porque não é todo cliente que às vezes tem o perfil para automação ou quer isso, né? Então isso... A gente mesmo tem muita restrição de automação, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Você vai terminar de apresentar e eu vou te colocar um pouquinho do nosso lado, depois eu te ouvir, e você vai ver que a gente é muito receoso de automação por causa da geração de campos eletromagnéticos desnecessários. Né? Legal. Chegar. Não, vamos lá. Mas outra questão da flexibilidade, Murilo, é para o projetista barra cliente. Sim. Você pode simplesmente, Marcos, dizer, olha assim, eu vou querer, sei lá, 6 luminárias aqui, vou querer uma caixa de interruptores aqui. O que acende quem? Você pode decidir com o uso. Rodrigo, posso cortar a sessão um pouquinho? Só, mas aí eu tenho o Murilo falou da cena, você consegue apagar. Mas da mesma forma, você consegue criar uma cena. Eu vou dormir, eu quero, não pode a questão, mas eu quero só um jardim. Você consegue acender também um conjunto de lâmpadas. Você não fica só limitado no apagar. O projeto luminotécnico, eu vou fazer um jantar, romântico, alguma coisa assim. Essa lâmpada. Então você cria num único interruptor, você segura ele por 3 segundos, você executa aquela cena, não. E daí vem a flexibilidade, que, nossa, essa aí da flexibilidade para mim é muito. Então, assim, só alguns dos pilares, né? Então, o primeiro pilar é aquela utilização mesmo, a facilidade, a comodidade, que é a criação de cenas. Por isso, eu dei o exemplo da cena apagar tudo. Isso é uma cena, eu poderia dizer a cena acender tudo. A cena do acender o jardim. A cena jardim, a cena jantar romântico, a cena chegando em casa. Enfim, a gente não se limita. O próprio cliente, que cena legal, vai lá e grava na tela. Cena festa. Ele foi lá e gravou. Pensando. Ele faz essa cena, ele grava. Cena jantar romântico. Mas eu acho que, não sei se vai complementar, mas o importante, o que o Rodrigo falou, o Fernando estava comentando, dos 3 pilares. O outro pilar. O último pilar seria a questão da flexibilidade, né? Que no meu ponto de vista, acredito que do pessoal aqui também, é o mais importante, que faz realmente dá uma importância muito grande para a elétrica inteligente. Por quê? Porque assim, vamos imaginar um cenário onde você vai executar uma elétrica convencional. Como que esse processo é construído? O projetista, ele tem que ali na fase do projeto, do papel, começar ali a criar uma rotina, né? Um convívio do cliente. Então o cliente vai entrar por aqui, então aqui tem que ter uma caixinha de acionamento e aqui eu tenho que acionar essa zona de iluminação, eu tenho que acionar aquela outra zona de iluminação, e aí ele vai criando esse convívio. Aí aqui eu preciso de uma caixinha para poder apagar essas lâmpadas, então cria todo esse cenário, né? E depois qual que é o próximo passo? Leva até o empreiteiro passa para o eletricista, olha, você tem que executar isso. E o eletricista vai começar a criar essas interligações e acionamentos.
paralelo, intermediário, isso fisicamente, por cabo, né? Uma vez isso feito, né, depois para você ter que mudar isso é complicado na convencional. Então agora você imagina que durante o projeto é muito difícil o cliente, né, ou seja, todo mundo ali acertar 100% nos acionamentos, porque quando você entra na casa que você vai ter realmente... Essa sala aqui, ela tem um acionamento aqui, está prevendo que a pessoa vai entrar por aqui. Mas ela vai entrar por lá. Exatamente. E se ela quiser ir para lá e quiser apagar essa lâmpada aqui? Perfeito. Ela tem que voltar aqui, apagar e entrar Andar no escuro, começar. Então vamos imaginar É esse isso que você tá cenário. falando. É Eu exatamente tô entendendo isso. correto. Não, tá perfeito. Imaginando esse cenário, né? Se fosse numa convencional e tivesse previsto que ela entrasse por aqui, provavelmente lá não ia ter o acionamento que ela precisava. E aí como que ela ia modificar isso depois de tudo pronto, né? Uma que às vezes nem ia ter possibilidade de passagem de novos cabos. Outra que se tivesse que fazer ia ter que rasgar gesso, cortar parede, e ninguém quer isso daí depois que a casa está pronta. Você fica lidando com aquele inconveniente o resto da vida. O resto da É vida. mais inconveniente arrumar o inconveniente. Exatamente. Você se acomoda com aquilo. Né? E Você engole aquela situação. É porque você só vai descobrir a casa usando, né? Você entra, você vai saber o que precisa. Isso daí é um dos pontos que a gente encontrava muito na época. Porque eu executei muito, puxar cabo, fazia essa parte da instalação elétrica. E daí chegava no final, o Marcos, agora eu preciso que use aqui, tá? Não consigo mais. Então você ficava travado. Isso aí, no final, não se conformava com isso daí, ó. Daí que entrou o conceito da elétrica inteligente, porque a qualquer momento a gente consegue fazer essa operação. O interruptor na caixa 4x2, né, tem 3 interruptores, o de cima está acendendo a lâmpada A, eu quero que acenda a lâmpada B, que é lá do meu quarto. Eu simplesmente você muda o painel, você não tem que passar mais cabo, está tudo preparado. Então, em qualquer painel você consegue mudar a rotina de qualquer acionamento. Qualquer tecla de acionamento, né, ela inicialmente ela vem configurada com o que você escolher, mas você pode configurar. depois você pode reconfigurar Quero que esse isso. interruptor aqui não ligue essa lâmpada, que ele liga a lâmpada. Quero que ligue a lâmpada lá da fachada. Lá da Pronto. fachada. Vai ligar a lâmpada da Porque fachada. a minha rotina, sempre que eu vou sair, lá está escuro e esse é o último ponto que eu... Isso. E o mais importante disso é que E o próprio usuário consegue fazer isso? Ou não? Pode. Precisa de alguém, o dia que ele quer mudar, não quero mais que esse interruptor acenda essa lâmpada, quero que acenda lá de fora. Ele mesmo consegue. Ele pode fazer isso porque essa solução entrega uma segurança para que ele, né, consiga fazer isso sem risco de choque. Né? Então no painel você tem esses cabos chegando até o painel e lá tem todo um databook que é entregue com as identificações. Então o cliente pode fazer isso. Mas então ele pode fazer uma lista do que ele quer mudar, Sim. chama vocês e vocês vêm. Aí chama o eletricista dele. Exatamente. Não precisa ser né? O eletricista dele já é O eletricista olhando capacitado para fazer isso daí. Isso. A gente tem uma receitinha de bolo onde ele faz toda a operação. Na que verdade, ele Marcos, precisa. o Marcos, perdão, Pode ser com Marcos. Pode ser Marcos. O conceito desenvolvido do painel centralizado, que é isso que o Murilo explicou até agora, de forma bem simples, tá? E bem fácil de entender. Eu tenho os pontos de saída, que são minhas lâmpadas, e os pontos de chegada, que são meus interruptores, né? Então, fiz a ligação dessa forma. Você mudou na casa, não se adaptou. Gostaria de uma mudança. Beleza, vai lá, faz uma inversão. Então você vai lá no painel e faz essas inversões. É como se eu chegasse nesse painel e falasse assim: esse interruptor aqui, você quer que ele ligue aonde? Você tem da lâmpada 1 a 80, qual que você quer ele? Quero a 50. Encosta em esse aqui, eu quero paralelo da 50, beleza. Quero intermediário da 50. Só vai conectando todos juntos. Não gostei assim, desfaz tudo. Painel, vai lá. Lógico que sempre um eletricista capacitado. Você está mexendo num painel elétrico, existe toda uma questão de segurança. Nós trabalhamos com uma tensão baixa, onde você não vai tomar choque para fazer essas mudanças, mas você vai precisar mexer no painel elétrico, você vai precisar interpretar um databook, uma tabela, né? Interruptor 1, interruptor 2, basta isso. Se o cliente quiser abrir o painel elétrico, pegar o databook e identificar, ele tem total condição de fazer. Se chamar o eletricista certificado, é o melhor, né? Porque é o profissional correto para estar mexendo num painel
sabe exatamente onde tem que ligar, onde tem que desligar, qual disjuntor abaixar, por exemplo. Seria o melhor. E eu acho que a principal vantagem também, né, é que você não trabalha com baixa tensão, né? Então isso é uma Trabalha baita com vantagem baixo, para reduzir campo É. eletromagnético. E aí, então, agora, a gente sempre trabalhava alguns pilares, né? Que é a flexibilidade, a comodidade e a segurança. Conhecendo vocês, nós passamos a ter um outro olhar por um produto que a gente já tinha desenvolvido lá atrás. Então, o que eu chamava de segurança antes era a segurança dos meus 24 volts, onde eu trabalho com uma tensão baixa. O cara não toma O choque. cara não toma Você choque. acabou de aprender que tem outro benefício. Né? Então, assim, voltando ainda à questão segurança, eu poderia te dizer o seguinte: norma regulamentadora 12, NR12, Brasil, você não pode ter acionamento maior do que 60 volts na sua mão. Isso dentro de uma indústria. Quem que você tem dentro da indústria? Um profissional com todos os IPIs, treinado, certificado, e você simplesmente fala assim para ele: você não pode apertar isso aí porque tem mais que 60 volts, você tem que adaptar. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Residencial, banheiro, ambiente úmido, uma criança, 5, 6 anos, 7 anos, acionando 110 volts, Descalça. descalço. Às vezes com a tomada atrelada, né? Você tem um interruptor junto com a Tem um tomada. produto. Né? Então, assim, existe No uma banheiro vaga? tem muito isso, né? Você tem a lâmpada, por exemplo, Do espelho. que é onde tem a tomada para poder botar o secador de cabelo, o cambiador, Então- tudo, e o interruptor junto. Então, assim, existe uma falha aí. Ou eu estou com segurança demais para dentro de uma indústria, ou eu estou com segurança de menos para dentro de uma casa. Então, o que que fez? Quando foi desenvolver o produto, vamos se adaptar a isso. Então, eu trouxe esse produto a 24 volts. Então, agora, em todos os meus acionamentos, é 24 volts. Eu não tenho mais risco de choque. Tá? O elétrico inteligente... Consequentemente, você vai ter um campo elétrico. aí dependendo, né, eletromagnético, dependendo da bitola do fio, Dependendo da bitola do ferramenta, fio. da maneira como você fez, você vai ter ele mais baixo do que se você tivesse feito a mesma coisa, mas com a voltagem necessária. mais alto. Aí agora, a gente que eu complementei, né? Começamos a enxergar por um outro lado, questão saúde também. E aí uma coisa casou demais, porque hoje eu tenho uma corrente elétrica somente o período que eu estou pressionando o interruptor. Então assim, apertei, a lâmpada acendeu, tirei o dedo, é o pulso normal, 500 milissegundos, aperto e tiro o dedo. Eu só tenho corrente elétrica nesse momento. Depois, ele fica em stand-by. O que isso significa? É só para a lâmpada. É só para mandar o sinal. Ele mandou o sinal para o módulo identificou esse sinal, esse módulo mandou essa lâmpada acender. Esse que é o trajeto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu não tenho eletricidade constante ali, corrente elétrica constante, consequentemente, o que eu não tenho? Campo magnético constante. Então, mesmo com a lâmpada acesa, o meu campo magnético ali é zero, ou muito próximo de zero. Por quê? Aí eu trouxe mais uma vez um conceito industrial, que é dividir carga, potência de comando. Então assim, o que é comando? Eu comando. Eu tenho que ter uma preocupação com choque, com campo magnético, com posição, com crianças, com tudo. 24 volts, zero campo magnético, somente no momento do pulso. Tirei o dedo, zerou o campo magnético, zerou tudo. Só 24 volts ali em espera. É igual uma tomada, ela tem ali 110 volts em espera. É basicamente isso. 24 volts. Preciso apertar. Apertei. Campo magnético. 500 milissegundos de campo magnético. Tirei o dedo, acabou o campo magnético. Zerou. Então eu dividi. Zerou. Potência. Zerou o campo comando. magnético. Zerou o campo magnético. Não E tem a carga, não potência tem. é tão baixa que o campo magnético ali é desprezível. Agora sim, né? O campo magnético ele também é proporcional à tensão e tal. Se eu estou em 24 volts numa escala ali de 30 mA, que é o consumo do equipamento, é basicamente zero. É basicamente zero o campo magnético. Tá? Um dos Então, grandes problemas que a gente tem no dia a dia da eletricidade convencional são esses fios que passam na cabeceira, né? Você tem uma tomada de um lado e uma tomada do outro lado da cama, né? E você tem um fio passando, e aí essa história que você está falando, entendeu? Você mesmo, às vezes até com a lâmpada desligada, às vezes não, na maioria das vezes, com a lâmpada desligada, você tem a tensão passando ali, tem o 110 ali e tal, e você está gerando campo, às vezes acima de 100, Uma cabeceira 200 volts pior por ainda, minuto. né? Oi? Numa cabeceira
silicano é pior porque você tende a concentrar ali paralelos intermediários. Vários. Então você tem mais cabos ainda. Na elétrica inteligente você troca todos por um só. Por um só, e que mesmo assim só vai acionar quando precisar acionar. Só no momento do pulso. Eu acho que a gente acabou nem comentando, mas na elétrica inteligente não vou até colocar aqui, não é o interruptor, né, que fica na posição, ele fica fixo, é um pulsador. Então você dá um toque e ele volta. Aquele de campainha, né? Um pulsador de campainha, né? Sim. É um exemplo. Então todo o acionamento da casa passa agora a ser através de pulsadores. Né? Por isso que o Fernando comentou que é só no momento do pulso. Então você deu o pulso, tem os 30 mA, senão... Né? E aqui na casa nós vamos ter que fazer, em alguns lugares, para poder mostrar, porque o nome já fala, né? É uma amostra. Então nós vamos ter que mostrar. Em algum lugar, ou nós vamos ter que deixar um circuito convencional, ou nós vamos ter que simular um circuito convencional de um lado e do outro o circuito de vocês e a gente mostrar. Igual vocês viram, o Marcos mostrou com o aparelho, né? Tem um aparelho ligado aqui, o aparelho ligado aqui, ó, simples, tá aqui, ó, a lâmpada, os dois estão acendendo uma lâmpada. Um está gerando um campo de 200 volts por metro e o outro está gerando um campo de 0 ou de 5 volts por metro. E a lâmpada serve sim. A gente começou a enxergar isso inclinado, né? E através de uma profissional da arquiteta, a Patrícia, a gente chegou, né, até você. Esse não é outro produto? A gente conseguiu sim, chegar até vocês, onde ela identificou, ó, produto legal. Casa com algumas coisas aqui que a gente está com interesse. Eu vou colocar você para conversar com o Marcos. E daí foi a hora Traz um novo porquê, né? O que a gente estava falando no Marcelo. Exato. Traz um novo porquê comprar você. Isso. Então tem a questão da flexibilidade, tem facilidade, e tem baixo custo de operação e tem a saudabilidade. Então tem essas coisas e mais uma vez eu vou reforçar. Hoje a gente está pensando nesse outro lado que a gente ainda não pensava e está muito atrelado a vocês. Isso aí tem uma série de coisas assim para a gente trabalhar. E esse é o objetivo dessa amostra. E a amostra, a gente fala assim, oficialmente a amostra começa dia 7 de abril. Mas a amostra já começou. A amostra está acontecendo aqui agora. Isso aqui vai para um grupo de arquitetos, né, que a Patrícia pertence. E aí agora vai ser só ela que vai conhecer vocês. Já hoje um monte de gente já vai conhecer vocês. Independente da gente fechar ou não. A gente acredita em gerar valor, sempre que é coisa boa. E quando não é coisa boa também. Então, outro dia teve um pessoal aqui que a gente fez a mesma coisa. E aí quando eles mandaram o laudo para a gente, aí era produto químico. Quando mandaram o laudo para a gente foi e levou o produto. Então aí todo mundo agora sabe o contrário, ó, não usa essa empresa, entendeu? Porque é o nosso negócio, a gente tem que dizer o que é bom e o que não é bom. Né? Então no caso de vocês, eu acho que nós não vamos ter esse revertério, independente de a gente ter esse fechamento comercial ou não, as pessoas já vão, pelo menos um grupo pequeno, mais importante, já vai saber. Tem um conceito do produto, a gente viu aqui com as outras informações. Tensão baixa, segurança, não tem corrente elétrica constante, é só no momento de pulso. Então encaixa com tudo aquilo que eles estão. Então, estou falando. Mas assim, aí só complementando, esse novo programa nosso, que a gente vai iniciar vocês também, e ao longo da amostra a gente vai mostrar, que é, em primeiro lugar, antes da amostra estar pronta, mostrar toda a parte científica por trás disso. Então, assim, existem muitos trabalhos hoje, né, de universidades muito sérias, inclusive da USP, que é um interessante, que a gente pode até trazer a Mônica, que é a pesquisadora. Ela fez um estudo mostrando que como chama ela, aquele fungo que normalmente as mulheres têm, candidíase, obrigado. Ela mostrou que a cândida ela fica extremamente mais forte, vive mais e ela danifica mais os tecidos vaginais e tudo quando ela está na presença de campos magnéticos maiores. E ela tem isso tabelado. Nesse nível de campo magnético, a cândida fica 3 vezes mais forte e tal. E a cândida e fungos em geral estão relacionados não só com candidíase e tal, mas também com a criação de um ambiente ácido, que é a base necessária para o cultivo de células cancerígenas. Então, esse é um caminho que ela mostrou na universidade dela, que os campos eletromagnéticos não ionizantes, eles também podem levar de forma indireta a
produção ou pelo menos a ser um fator coadjuvante ali na manutenção de um câncer já instalado. Porque você não melhora, pelo contrário, você piora as condições daquele ambiente. Tudo é um ambiente grande ou um ambiente micro, né? Então, se você tem um ambiente aqui celular ou histológico, né, que está nas condições para o câncer crescer, ele vai crescer. Né? Se não está nas condições, ele não vai crescer. Então, isso é um estudo, aqui da USP. Tem estudo a dar com pau. Né? E esses são os estudos que de hoje até a amostra nós vamos educar as pessoas, nós vamos mostrar, tá vendo? Tem isso. Não é só uma questão de tomar choque. Tomar choque é importante. Lógico, você pode morrer imediatamente. Mas nós estamos falando de saúde no médio e longo prazo. Nós estamos falando de promoção de saúde, que é diferente de prevenção de doença, que, por sua vez, é diferente de cura de doença. Né? Quem cura doença é médico. Né? Agora, promover saúde, todo mundo pode promover. Então, é isso daí que nós vamos fazer, até chegar na amostra. Agora, quando chegar na amostra, aí a gente matou a cobra, nós temos que mostrar o pau, né? Como diz lá em Minas. Então, nós temos que criar essas estratégias, quando as pessoas puderem andar aqui, quando elas andarem aqui, elas poderem ver essas coisas e também sentir isso através das medições que nós vamos fazer no corpo, né? Nós temos um professor nosso de Campos Eletromagnéticos, de Robert Stella, ele mora no Ontário, no Canadá. A casa dele é absolutamente zero campos elétricos e magnéticos de qualquer fonte. Ele não tem uma ferragem na casa dele. É tudo com barra de carbono. Imagina o preço que foi trocar toda a ferragem por barra de carbono. Mas, bicho, se não é verdade, é como se tivesse uma floresta, um bosque.